presidente Bolsonaro está percebendo ali, né, o quanto esse auxílio emergencial está produzindo essa volta, por exemplo, das vendas do varejo, e, obviamente, o quanto ele produz em termos de aumento da taxa de aprovação do governo. Então, é muito ainda arriscado a gente dizer que, olha, não, líquido e certo que vai manter a regra do teto. Penso que ainda há riscos importantes, ainda que não para já. É isso, ouvimos a Zeina Latif, que é economista e consultora. Zeina, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Revista Jovem Pan. O seu resumo semanal de notícias na Rede da Informação. As lojas 100 já venceram muitos desafios. A gente faz o melhor e segue em frente. Estamos dobrando o nosso centro de distribuição, construindo novas lojas e juntos vamos crescendo com toda a segurança. Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras em todos os setores. As lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada 2 minutos. Queremos você sempre bem com as lojas 100. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi. Atenção, Rede Jovem Pan. A Rede Jovem Pan News, ligada para prestar serviço. Os fatos do domingo, o Brasil e o mundo. A reportagem da Jovem Pan de plantão. Top News. No ar. Começa agora mais uma edição de Top News. Fim do auxílio emergencial vai causar impacto na economia e na vida dos brasileiros. A informação chega com o repórter Marcelo Matos. O fim do auxílio emergencial preocupa não apenas os beneficiados pela ajuda do governo federal, mas também os empresários. Diante da injeção de recursos na economia brasileira, o gerente de análise da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, destaca o desemprego em alta, a perda de renda e ainda os efeitos da pandemia que não acabaram. As medidas de isolamento estão sendo levantadas em muitas capitais desde do final do mês passado, início desse mês. Isso não quer dizer que os efeitos econômicos tenham passado, estão longe disso. Apesar das 2 meses, por exemplo, de recuperação da indústria, a gente está a 10% da produção, do faturamento que estávamos antes do início da pandemia. Quando o governo criou o auxílio emergencial, imaginava um efeito mais breve da pandemia no Brasil, 3 meses. Aí houve a prorrogação em julho e agosto, e agora o presidente Jair Bolsonaro lembra que o benefício custa 50 bilhões de reais por mês e não haveria espaço fiscal para a sua manutenção. O presidente da ANFAVEA, Associação das Montadoras de Veículos, Luiz Carlos Moraes, reconhece a situação preocupante do governo em relação às finanças, mas reforça as incertezas da recuperação no segundo semestre. Eu estou muito preocupado com o desemprego aumentando no segundo semestre. Estou muito preocupado com a questão do momento que o governo
deixar de aportar esses recursos na economia, como é que fica a economia? Por outro lado, no Congresso, os políticos defendem a continuidade do benefício, no ano de déficit histórico, mas também eleitoral. O governo analisa a unificação dos programas sociais, turbinando o atual Bolsa Família, para criar o Renda Brasil, elevando de 14 para 20 milhões de famílias atendidas, num custo anual de 57 bilhões de reais, algo que preocupa os defensores do teto de gastos e a responsabilidade fiscal. E uma pesquisa da Datafolha divulgada nos últimos dias aponta que Jair Bolsonaro tem a melhor avaliação desde o início do mandato. Outro levantamento da Datafolha que saiu neste fim de semana indica que 47% da população isenta Bolsonaro de culpa por 100 mil mortes por coronavírus no Brasil. Sobre esse cenário, eu conversei com Eduardo Green, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que a gente precisa considerar que pesquisa sempre tem tendências a partir de algumas outras investigações e, portanto, uma só pesquisa nos dá uma foto de um determinado momento. É este momento que o governo está vivendo. Eu começo dizendo isso porque inferências que a gente pudesse extrair daí, de que o governo começou uma inflexão positiva na sua imagem, talvez elas fossem apressadas. Então, acho que tem o primeiro aspecto a considerar da foto o que mudou desde a última pesquisa que indicava uma rejeição do seu governo, uma perda de confiança da pessoa do presidente e uma desaprovação maior do governo, que essa pesquisa indica que diminuiu de maneira bastante significativa. Acho que há 4 componentes que entram neste processo que talvez possam dar pistas para nós do porquê o governo e o presidente Bolsonaro reduziram a sua rejeição. O primeiro já um período de praticamente 4 meses em que o auxílio emergencial está chegando na casa das pessoas mais pobres, conseguindo ser uma forma de reverter a perda de renda dos segmentos mais vulneráveis da população, sobretudo nas regiões norte e nordeste, nas quais, sabidamente, o presidente não apenas tem ou tinha índices maiores de rejeição, mas também perdeu as eleições no segundo turno em 2018. Então esse é um primeiro aspecto, há um deslocamento de uma base social que até então ela não era simpática ao presidente. O segundo aspecto importante, que vem um pouco mais recente, é uma mudança no perfil da conduta do presidente Bolsonaro, que tem sido marcado por uma trajetória de atuação muito agressiva do ponto de vista da sua ação política, e sobretudo contra as instituições. Vamos lembrar as manifestações até recentemente ocorridas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, e esse arrefecimento, vamos dizer assim, que popularmente ficou conhecido como Bolsonaro, Paz e Amor, ele também conta favoravelmente, sobretudo, nos segmentos mais escolarizados e de mais alta renda, que já eram apoiadores do governo, mas que, em função da condução errática que ele vinha tendo na pandemia, retiraram um pouco do seu apoio. Ao que parece, essa mudança na postura do presidente, ela também conta favoravelmente para que na região sudeste e na região sul, onde ele já tinha um eleitorado mais cativo, ajudem a ampliar a sua aprovação. O terceiro aspecto talvez seja menos decorrência da atuação do governo e mais por uma ausência de uma política efetiva da oposição que consiga disputar uma narrativa com o governo e que consiga colocar como um oponente crível para a população alguém que tenha um discurso capaz de confrontar as várias declarações, no mínimo polêmicas, que o presidente tem apresentado em diversos campos de atuação da administração pública. Em outras palavras, a ausência de uma oposição forte e organizada, capaz de demonstrar confiabilidade para a população, também por inércia, por gravidade, vamos dizer assim, aumenta a possibilidade de que o governo seja identificado e o presidente, com isso, consiga aumentar a sua aprovação. E o quarto aspecto, e esse muito preocupante, porque, ao que parece, a sociedade, depois de quase 6 meses ou 5 meses
de pandemia existente no Brasil, dá sinais de cansaço, e as notícias sempre indicando que o número de mortes vem aumentando, significa que a população também começa, de certa maneira, o que é muito negativo, isso do ponto de vista da solidariedade coletiva, a cansar do tema. E, portanto, a narrativa do governo, dizendo que os meios de imprensa, a sociedade só valorizam o número de mortos, traz uma visão pessimista, tem sido, nesse momento, aparentemente ganha pelo presidente do ponto de vista discursivo. Associado a isso, nós temos que considerar também que, assim como o presidente teve uma melhora na sua avaliação, os governadores tiveram uma perda na sua avaliação. Colocando de outra forma, a narrativa do governo também tem sido vitoriosa no sentido de transferir responsabilidades pela condução da pandemia para governadores e para prefeitos. Então, esses 4 fatores, eles ajudam a explicar um pouco o porquê o presidente Bolsonaro, de maneira surpreendente, como você colocava no início, parece ter, pelo menos neste momento, é importante frisar, recuperado alguma popularidade, algum tipo de apoio junto a vários segmentos da sociedade, alargando a sua base social de apoio para além daquela que, em 2018, foi a que mais efetivamente ele apoiou, sobretudo os setores de escolaridade mais alta, de mais alta renda, os empresários da região sul e da região sudeste. Daí para a gente imaginar que isso seria suficiente para o atual presidente, que é candidato à reeleição sabidamente, já está em campanha, conseguir manter este grau de aceitação e de apoio até 2022, é um tempo bastante significativo, porque a trajetória de recessão da economia deve se aprofundar, o desemprego deve crescer, os efeitos da pandemia deverão se tornar mais evidentes e, portanto, vai ser difícil, talvez uma trajetória de terceirizar a responsabilidade para governadores e prefeitos. Então, reforçando e resumindo esses 2 aspectos. É uma foto do momento positiva para o presidente. Há alguns fatores que nos ajudam a entender isso. E, em terceiro lugar, há muitas dúvidas se essa trajetória se manterá estável ou em ascendência em função de outros fatores que circundam ainda essa crise social, econômica e sanitária no Brasil, que deve perdurar não só em 2020, mas se estender por um bom tempo ainda no Brasil. Professor, muitos pontos, que análise, e eu vou tirar alguns pontos para a gente ir pincelando aos poucos. A primeira coisa que eu queria que você comentasse, eu tenho a impressão, nesses últimos dias, né, de que a narrativa do governo Jair Bolsonaro, de que a pandemia prejudicava os empregos, que de fato, né, a gente olha para as pessoas, o que a população brasileira quer é trabalhar e ter dinheiro para sustentar a casa dela, né? Talvez achar muito que é na nossa bolha jornalística, intelectual, enfim, de que tem acesso à informação, de que as pessoas realmente estão preocupadas com a pandemia em si, né? Muita gente não, grande parte da população está preocupada em trabalhar. Isso é realmente uma preocupação. Então, isso acabou fortalecendo o discurso do presidente neste caso,